Olá, está no ar mais um Clipping Eletrônico, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar de uma doença, gente, que mata mais de 50 mil pessoas por ano no Brasil. É o câncer de intestino. Como se prevenir? Quais são os avanços na medicina, no tratamento? O que ingerir? De que forma ingerir? Para discutir esse assunto, recebo aqui a gastroenterologista, a doutora Maristela Gomes de Almeida. Seja bem-vinda, tudo bem, doutora? Tudo bem, Eliane, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos desde já. E também a nutricionista funcional Fernanda de Campos Prudente Silva. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom. O que é uma nutricionista funcional? Vamos explicar ao pessoal em casa. É uma nutrição, além de pensar só em alimento para um fim, por exemplo, fibra para melhorar o intestino, vai além disso, vai além de prevenir doença, é a saúde de corpo e mente interligado, né? Porque como se, por exemplo, vai num gastro, ele cuida do estômago, vai num psiquiatra, ele cuida da cabeça. E a nutrição funcional tenta cuidar da nutrição de uma maneira geral, Muito bom, tudo. Aprendemos. Agora, quem tem problema no intestino, e eu fiz uma pesquisa para poder fazer essa pergunta para a doutora Maristela, procura que especialista? Então, Liliane, isso é importante esclarecer, né? Porque realmente é uma especialidade muito pouco conhecida. Difundida, as pessoas têm um pouco, eu vou falar, e a senhora deve sentir na pele. Ele tem preconceito de falar, porque aí você vai no cirurgião plástico, você até comenta, né? Foi no cirurgião plástico, não sei o quê. Aí você vai no ginecologista, você vai no coloproctologista, a pessoa fala, primeiro que não sabe o que é, né? Muitas vezes. E segundo, é uma intimidade do seu corpo que muita gente não quer nem falar. Constrangedor, né? Então, na verdade, a coloproctologia, ela faz parte das especialidades do aparelho digestivo. Mas é uma área específica que cuida de doenças do intestino, reto e ânus. Então, quando você tem alguma alteração intestinal ou nessas áreas de reto, de região anal, hemorroidas, sangramentos, o especialista é o coloproctologista. Você não vai lá para fazer exame de próstata, entendeu? É tão comum. Eu andei fazendo uma pesquisa e o povo falava assim, eu tô precisando fazer um exame de próstata, mas não é lá que você vai. Você vai no urologista para fazer o exame de próstata. Exatamente, é muito comum. Acho que talvez pelo começo do nome, né? Proctologista, próstata, né? Mas procto não tem nada a ver com próstata, tem a ver com reto. E realmente o especialista que cuida de próstata é o urologista. Muito bem, então eu quero te apresentar hoje os caminhos para você evitar um possível câncer. Não é isso, doutora? Como que a pessoa tem que se proceder ao longo da vida dela? Qual deve ser a primeira preocupação se ela não tiver um histórico familiar da doença, para não vir a ter a doença? Então, Liliane, na verdade, o intestino, ela faz parte de, como disse a Fernanda, um organismo, né, total no corpo humano. Então, os cuidados que a gente deve ter é com tudo. Começa pelo que a gente ingere, né? E da forma que a gente ingere, porque dependendo de como você come, você vai ter muitos problemas intestinais. Não entendi. Você o sabe que eu como, tudo bem. Agora, como eu como? Da forma que come também. Mastigação influencia? Sim, muito. Olha, para você ter uma ideia, um exemplo de como a gente pode interferir no funcionamento intestinal no dia a dia. Quase que 90% dos gases intestinais, ele provém da deglutição. Olha! Então, se você come de boca aberta, correndo, não mastiga bem os alimentos, no final do dia é muito comum os pacientes referirem que eles estão literalmente estufados. Sim. Doutor, eu acordo bem, mas no final do dia eu estou, né, empachado, com sensação de gases. E como eu te falei, muitas vezes é a forma de comer que já te dá algum problema. Então, o ideal que seja, então já vamos ensinar certo. Com a boca fechada, a nutricionista nos ajuda aí. E a mastigação, o número de vezes é também fundamental. Possível, né? As pessoas normalmente engolem. Engolem, exatamente. E tem um número de vezes para essa mastigação? Muitas vezes tem um tempo muito pequeno para almoçar, enfim. Então elas comem correndo, não dão atenção. Mas existe um número que a gente diga assim, olha, vou mastigar 20 vezes? Não, existe uma textura. O alimento ele tem que ficar na consistência de papa, seria o ideal para engolir. Tá? Inclusive carnes, o máximo que puder mastigar, porque isso vai ajudar o trabalho
da digestão do estômago e do intestino. O povo, toda churrascaria está feliz com a sua fala. Porque se o povo for comer devagarinho a carne, mastigar, vai comer menos. Vai, com certeza. Esse é o resultado. Também. Não é? Isso ajuda também a manter a pessoa em forma, né, Liliane? Falar em churrascaria é verdade. Vídeo a doutora aqui. E a Fernanda também. Dizem que na churrascaria, quando você consome muita carne e depois você consome um abacaxi e tal, isso é excelente para digestão. Tem alguma coisa a ver, não? Deixa com a Fernanda, né? Então, o abacaxi, ele ajuda sim na digestão de carnes. Isso é fato, já é bem comprovado e bem estabelecido na literatura. Mas assim, a carne, ela tem, como a gente está falando de intestino, tem a fumaça que é do churrasco, do carvão, ela impregna nas carnes. Tudo que está ali em cima, pode ser carne, pode ser o próprio abacaxi, tá? Então, quando a gente ingere essa carne, a gente está ingerindo um alcatrão junto, que é proveniente da fumaça do churrasco, de alimentos defumados, como queijos defumados, feito de peru, por exemplo. E é a mesma coisa que tem no cigarro, o alcatrão do cigarro. É exatamente o mesmo alcatrão da fumaça do cigarro e que é existe uma ação. Os donos da churrascaria não gostaram mais da sua fala. Quer dizer que aquela carninha assada que é queimada, de que forma ela pode ser queimada? Ou a gás ou pelo carvão. O ideal é que seja a gás? Sim. Então, um método, era isso que a doutora estava falando, até o jeito de... Não é nem só o que come, é o jeito de fazer esse alimento. Então, em temperaturas baixas e cozimento, como o pochê, o ensopado, a fervura, o assado, é muito melhor do que, por exemplo, o alimento ali no fogo, no carvão, na grelha. Ou em fogo em temperatura muito alta, porque ele perde o nutriente também. Sim, a proteína não, mas alguns nutrientes sim. Olha só, e a gente aprendendo. Antes de chegarmos até o câncer, e ainda estamos no alimento com relação ao aparelho do intestino, a pimenta é ou não é o grande vilão para quem tem as suas veias dilatadas, chamadas hemorroidas? Liliane, isso é mais uma lenda da minha área, né? Eu falo que a proctologia é uma especialidade muito sui generis, né? Porque o que tem de lenda nessa área, eu sento e fico ouvindo, eu falo, nossa, eu estou aprendendo também. Então, assim, como a gente já mais ou menos conversou, a pimenta, ela é um irritante de mucosa. Então, assim, se você já tem alguma alteração, e as hemorroidas, no geral, as hemorroidas que sangram, que doem, são hemorroidas que estão no final do tubo digestivo, onde tem mucosa e onde tem pele diferenciada. Então, tudo que é irritante, da boca ao ânus, a pimenta é um irritante e ela pode irritar também a hemorroida, mas não é a pimenta que causa a hemorroida. A pimenta pode irritar a pessoa que tem hemorroida ou não. Então, eu tenho pacientes que têm hemorroidas e come pimenta, bebida alcoólica é outro irritante, ou condimentados, sem maiores problemas. Ela é hereditária ou ela é adquirida pelos hábitos alimentares? Não, a hemorroida, ela é uma doença adquirida, mas que eventualmente você pode ter uma predisposição familiar. Não existe nada genético que se conheça que determina o aparecimento de hemorroida. Agora, existem alguns fatores que ajudam no aparecimento dela. Das quais? A obstipação, a pessoa que tem o intestino muito preso. Quem é que tem intestino preso? Quem vai uma vez ao banheiro, uma vez ao dia? Quem vai uma vez a cada 3 dias? Quem vai uma vez por semana? Como é que a gente se autoanalisa dizendo assim, não, puxa vida, eu tenho que rever meus alimentos? O padrão de normalidade de intestino é muito variável. Ele pode, a gente considera normal, para você ter uma ideia, a pessoa que evacua de 3 vezes ao dia a 3 vezes por semana. Olha só. O importante nisso é que a sua evacuação seja algo fisiológico. O que isso quer dizer? Você não pode ter muito esforço, você não pode ter sangramentos, as fezes não podem estar muito ressecadas. Então, assim, se você evacua 3 vezes por semana, as fezes são de consistência normal, você não tem os grandes esforços para evacuar, você tem um hábito intestinal normal. Esse é o seu hábito. Mas aí a sua alimentação influencia muito. Com certeza. E o que dizer, assim, para que a pessoa... Todo mundo fala, come mamão. Principalmente você comer a semente do mamão vermífugo, que é ótimo. Olha, eu quero saber se é lenda também. Que é ótimo também para ajudar um vermífugo natural.
O que dizer, é fato ou é boato? Então, a semente, ela é simplesmente uma fibra, né? E a fibra, ela ajuda no ritmo intestinal. Ela acelera o ritmo intestinal, estimula o que a gente chama de peristaltismo, que é aquele movimento que o intestino faz para empurrar o bolo fecal, as fezes, para serem expulsas, né, do organismo. E as fibras ajudam nisso. Agora, existem milhões de nutrientes envolvidos nesse funcionamento intestinal normal. A pessoa pode comer mamão, pode comer ameixa, enfim, tudo que já se sabe que ajuda o intestino, grãos, integrais, que são ricos em fibras e melhoram esse funcionamento intestinal e continuar com constipação. Ah, perfeito. Aí pode ser a carência, sei lá, por exemplo, de magnésio, que é um mineral que também ajuda no movimento dos movimentos peristálticos. Podem ser milhões de fatores, tem que fazer uma anamnese completa, investigar tudo certinho. Conversar direitinho. Bom, eu vou apresentar para você em casa o seu intestino. É isso aqui, ó. Olha aqui. Apresento para você. Eu estou mostrando para quem? Para cá ou para cá? Para cá. Olha que eu vou apresentar para vocês e eu quero, inclusive, que a doutora me mostre aqui, apontando para nós, o que é o que aqui, porque eu estou vendo só tripa. Vamos lá. Literalmente, né? Então, Liliane, na verdade, assim, o intestino grosso, que é o que a gente está falando, na verdade, seria uma moldura da parede abdominal, né? Então, ele fica como se fosse uma moldura. No meio da barriga, digamos, do abdômen, você tem o intestino delgado, que ele é muito maior e ele tem a função de realmente absorção de nutrientes. É o que realmente faz a absorção da grande maioria dos nutrientes. E o intestino tem mais a função de reservatório e de eliminar o que não foi aproveitado pelo organismo. Certo. Né? Então, nessa parte do intestino grosso e essa mas tem uma parte que é mais distal, alta aí, mais grossinha e mais fininha, é fato? Isso, ó, é fato, tá ó. exatamente do jeito como é. O intestino grosso, ele tem, basicamente, ele é dividido em cólon direito, transverso, esse que fica logo aqui, bem no meio do abdômen, o cólon esquerdo, o reto e a região anal. O colo esquerdo, ele é mais fino do que o colo direito. E isso, muitas vezes, é o que determina os sintomas, por exemplo, numa pessoa que tem um tumor de intestino. Os tumores do lado esquerdo, eles costumam obstruir mais rápido do que os tumores de cólon direito. Os tumores de cólon direito, eles crescem muito até que ele obstrua o intestino, porque o intestino é maior. Enquanto que os de cólon esquerdo, eles dão sintomas mais precoces e eles tendem a obstruir mais rápido. E que sintomas são esses? Sangramento? Sangramento pode acontecer, mas também vai depender de onde está localizado o tumor. Então, por isso que é importante, sempre que o paciente tem uma queixa de sangramento intestinal, a gente saber as características desse sangramento e procurar investigar. Porque, veja bem, quando o paciente refere um sangramento vermelho vivo, pela lógica, a gente já raciocina. Qualquer coisa que ele tenha deve estar nesse lado esquerdo. Por quê? Porque para o sangue sair vermelhinho, ele não pode estar digerido. Porque o sangue, quando ele começa a ficar muito tempo no intestino, ele começa a ser digerido e ele começa a ficar escurecido. É aquela famosa borra de café da pessoa que sangra, por exemplo, do estômago. Um sangramento no estômago, até ele chegar na região do reto e do ânus, ele chega que nem uma borra de café. Já o sangramento dos tumores de cólon esquerdo e de reto, eles são sangue vivo. Por quê? Porque o sangue, digamos, é fresquinho, né? Ele sai junto com as fezes rapidinho. Já o tumor de colo direito, ele não costuma dar sangramento. Sangrar no momento em que você está usando o banheiro não é normal. Não. Porque eu ouço falar assim, não, sabe o que? Eu não comi fibra, então não estava bem, por isso sangrou. Absolutamente. Não pode. Não é normal, né? Pode não ser nada tão grave quanto o câncer, mas isso para dizer se é câncer, se é uma hemorroida, se é uma fissura, você tem que ir no médico. Agora, quais são os alimentos que a gente fala muito, a gente elegeu por ouvir a fibra, né? Falar, a fibra é o máximo, todo mundo tem que comer fibra. Eu fico imaginando assim, quanto de fibra eu teria que ingerir para ser esse máximo mesmo? Tá. O que é recomendado é de 25 a 35 gramas de fibra por dia. A média da população brasileira é de 10 gramas por dia